poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Se por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Quando tudo deixares faltar. Aleluia. Mais um hino a pedido dos irmãos. 409. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Quebrado vós sejais velhos, do vivo tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, voarão para a altura, subirão sem se cansar, sem fadigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fadigar, onde andar, correrão sem se cansar, até o céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fadigar, hão de andar.
do toda dor, eu vou a cantar. O Calvário, o pecador, sempre ia voltar. Flechas passaram-me, podem ser amor, mas Jesus fez me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a igreja amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. A Jesus brilha a luz que me quis salvar. Pode a noite escurecer, nos livre Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Por os laços de Satã todos me cegar, mas Jesus pela cruz fez-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. A Jesus brilha a luz que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta começa, está Jesus também, que estende a sua mão sobre os caminhos. Seja assim que por mim Cristo pela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a igreja amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. A Jesus minha luz que me quis salvar. Sem traição estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus pela luz posso sossegar, a face adorada de Jesus verei, com a igreja amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. A Jesus minha luz que me quis salvar. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 18 até o versículo de número 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: ouça, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 70 e a 30 por um. Amém? Aleluia. Amém. Vamos sentar. Acredito que todos os irmãos já deram uma lida nesse texto. Para a compreensão dos irmãos,
a explicação de Jesus, né, é uma parábola que ele contou anterior. Eu acredito que os irmãos também leram o contexto, não só o texto, mas o contexto que foi inserido. A gente vai dar uns 3 minutinhos para cada pessoa para a gente ir passando, né? De acordo com que, se os irmãos forem pulando muito e sobrar tempo, aí os que acharam que o tempo foi pouco podem ir colaborando nos outros minutos finais, tá bom? Amém, os irmãos entenderam? Uns 3 minutinhos para cada um. Não será todos que vão falar, porque tem alguns que não vão deixar passar para o próximo, né? Então, só para entender. Não se preocupe, não vão ficar constrangidos. E aí, com o passado de todos os estudos aqui, os que acharam que ficou poucos minutos, podem colaborar diante da conversa que a gente vai ter no final. No final eu dou uma arrematadazinha que é para colaborar, tá certo? Começa com o pastor, termina com o pastor, né? Glória a Deus. Vai lá, pastor. Aleluia, né? Meus amados irmãos, também já gostaria de saudar a todos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que tão grande privilégio, né? Que Deus nos dá, e graça nós damos ao Senhor porque soubemos aproveitar esta oportunidade. Esse convite interessante, irmãos, que não é uma coincidência, mas aquele encontro lá em Sobral, aquela bênção lá que nós participamos, e na verdade veio essa ideia veio do Senhor, e o resultado é esse, é nós aqui unidos e reunidos em uma só fé com o mesmo objetivo, de adorar ao Senhor, porque através da palavra nós tomamos conhecimento o que nós viemos fazer nesta terra, irmãos, tá? Então nós ali da Igreja de Cristo em Brota, nós somos imensamente gratos a Deus pelo apoio que nós temos recebido do pastor Gineton. Quando fala em pastor Gineton, irmãos, está referindo a toda a igreja, irmãos, né? Os irmãos que estão aqui, quer dizer, quando fala nele, fala em toda a igreja. Então, a nossa alegria de estar aqui, esse privilégio tão grande, e de estreitar mais ainda esta comunhão. Porque, na verdade, somos irmãos, somos uma família, e, na verdade, nós não podemos esquecer que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja, né? Então, a Bíblia diz que aqueles que estão preparados, né? As virgens que estão preparadas. E como é que se prepara, irmãos? Né? Ouvindo a palavra e fazendo uma auto-reflexão, olhando para dentro de si, se precisa fazer algum ajuste ou não. É desta forma, né? E aqui dentro da leitura desta palavra, meus amados irmãos, a respeito da parábola, eu me recordo, irmãos, que há muitos anos atrás, falo muitos anos porque já tem mais de 50 anos, tá? Mas quando eu era criança, meu pai comprou uma Bíblia daquela capa azul, né? Que, não sei se o missionário Laírton, né? Ele conheceu uma que os missionários da Igreja Católica andavam vendendo. A gente comprou meu pai comprou do seu Chico Soares, que era noveneiro e tal. Eu tinha, na verdade, alguma curiosidade. Eu via meu pai lendo a Bíblia Sagrada. E ali tem uma vez que um dos meus irmãos, né, no colégio, eles passaram um trabalho para fazer, e foi exatamente aqui, Mateus capítulo 13, que fala da parábola do semeador. Não sabia o significado, mas ficou na minha mente, no meu coração, nunca saiu, irmãos, né? E exatamente hoje, né, o estudo sobre esta palavra. E nós louvamos a Deus, que eu acabei de falar que, quer dizer, eu ouvi parábola do semeador, mas não entendi. Para você ver a diferença. Hoje, pelo Espírito de Deus, quando estamos de acordo com a palavra, nós temos um entendimento diferente. Nós entendemos a palavra do Senhor. É por isso que nós, na verdade, não podemos olhar para nós, mas olhar para Deus e sempre ter um gesto de gratidão, de agradecimento. Porque quem nos faz entender é o Espírito do Senhor, irmãos. Então, eu louvo a Deus por esta parábola, e é muito claro, irmãos, né? A semente é interessante, irmãos. Eu não vou entrar em detalhe, porque eu já vou passar a minha vez aqui. Mais uma coisa que eu tenho observado, e sempre nos estudos que a gente faz, eu sempre falo, irmãos, a semente que foi lançada era a mesma. A mesma semente, irmão Cristiano, que foi lançada à beira do caminho, foi lançada na boa terra. É a palavra foi lançada, irmão, nos corações de todas as pessoas. Eu creio em todas as pessoas aqui de Irauçuba, mas nem todos, na verdade, recebem, irmãos, né? Então identifica aquele que não recebe, identifica qual a identificação dele. É como caiu na beira do caminho, não é verdade? Então, meus amados irmãos, aquilo que na verdade a palavra de Deus nos ensina, o Espírito de Deus está pronto para nos ensinar, é simplesmente para isso. É porque nós temos uma bela missão nesta terra.
quando o Senhor diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porque tem pessoas que na verdade não sentem, mas tem outras que estão na verdade em caminhos tortuosos. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo ele ensina, porque toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar aqueles que não sabem. Agora aqueles que já sabem, de repente é para corrigir, né? Para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, meus amados irmãos, nós, na verdade, nós temos motivo de se alegrar, como já foi feito aqui, esses louvores, irmãos, porque na verdade nós temos tudo. Temos tudo, participamos de tudo de bênção sem medida. Então o que nós temos que fazer é permanecer firme e deixar sempre o Espírito de Deus guiar as nossas vidas em nome de Jesus. Perdoe, pastor, me estendi demais, né? Não, por favor. Amém, amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Também quero saudar aqui a todos os nossos amados irmãos ali de Brotas, né? Que veio compartilhar esse momento aqui com a gente. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Estamos todos em família aqui, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso objetivo aqui sempre é somar, né? Nosso objetivo aqui é sempre desfrutar da palavra de Deus. Eu sempre que tenho a oportunidade, eu tenho batido nessa tecla que nós, como servos do Senhor, né? Nós que temos a certeza que temos um chamado de Deus para a nossa vida, para a salvação em Cristo Jesus, se tem algo de essencial que nós temos que fazer é ter o conhecimento da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que tem poder para transformar a vida do ser humano, para libertar, né, para curar. Tudo isso é a palavra de Deus. Essa transformação ela vem através da palavra de Deus. E o texto aqui que nós acabamos de ler da boa semente, como bem meu pastor falou aqui, frisou, que a semente ela é uma só. O que faz a diferença aqui, ou o que foi diferente, foi a terra, foi aonde ela foi semeada. Aleluia. Mas o que me chamou a atenção nesse texto aqui foi duas coisas. Primeiro, quando lá, anterior a esse texto que a gente iniciou aqui, que nós começamos a ler no versículo 18 do capítulo 13, mas lá no versículo 7 do mesmo capítulo, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, por que o Senhor fala a eles por parábolas? Né? Aí foi o primeiro ponto que me chamou a atenção nesse texto, porque Jesus vai dizer assim: porque a vocês é dado o poder ou a graça de compreender, né? Então, ou seja, para nós que temos este dom e essa graça de abrir a Bíblia, que é a palavra de Deus, ler e interpretar de uma maneira correta, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus, e quando nós entendemos é porque o Espírito Santo de Deus está nos revelando, está revelando a verdade de Deus no coração. Então nós somos bem-aventurados, assim como esses discípulos que perguntaram a Jesus. Aí Jesus vai dizer assim: quanto a eles eu falo por parábola, para que eles ouçam com o ouvido e não entendam, vejam com os olhos e não vejam, não enxerguem, né? Para que eles não venham se converter no seu coração, não venham se converter, para que também se cumpra a profecia de Isaías, que é lá capítulo 6, né? Quando Deus fala com Isaías, que diz assim: a quem enviarei? Isaías diz assim: Senhor, envia a mim, né? Então Deus vai e diz assim: então ide e pregai, para que eles ouçam, mas não entendam, vejam, mas não percebam, né? Para que no coração deles não venham se converter. Então o que eu entendo aqui, o que me chamou a atenção nessa passagem aqui, uma é que, como o pastor falou, a semente é uma só, ela é perfeita. A diferença está na terra a qual ela caiu. Mas sempre vai prevalecer o fruto da boa semente. Sempre a boa semente, sempre a semente, ela vai dar o bom fruto, sempre. Dependendo da terra em que ela cair, dependendo do coração em que ela penetrar, em que ela entrar, ela vai dar o seu bom fruto, porque a palavra de Deus ela tem poder para isso, né? Então, quando Jesus diz: olha, eu falo por parábola para se cumprir a profecia de Isaías, esse é um ponto que eu vejo. Segundo ponto, agora vocês, que inclui nós que hoje estamos aqui, e boa parte ou toda a igreja do Senhor que está reunida, que tem esse propósito com a verdade, no momento em que abre a palavra de Deus e consegue ter esse discernimento,
Nós somos bem-aventurados porque no momento em que nós lemos, o Espírito Santo de Deus revela a verdade ao nosso coração. Aleluia. Então nós somos sim pessoas, nós somos cristãos em Cristo Jesus, bem-aventurados graças ao amor e à misericórdia de Deus, que todos os dias revela a sua verdade no nosso coração, né? Então foi isso que me chamou a atenção nesse texto, é que a palavra, ela é a semente, ela é boa, ela não muda, a diferença está no solo, na terra, no coração de quem recebe. Segundo, muitos ouvem e não entendem. Terceiro, nós somos bem-aventurados, porque nós entendemos. E se nós entendemos, não é mérito nosso. É graças a Deus, a misericórdia de Deus que nos revela através do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Glória. Amém. Motivo de gratidão, nós estar aqui com os irmãos de Balsuba. Fico muito grato pelo convite que o pastor Jonathan fez a gente. E logo a gente atendeu com carinho, porque a gente, quando somos o povo de Deus, esse povo que Deus escolheu, é bom que a gente esteja reunido, né? E a gente sempre lembra o seguinte, quando se fala em parábola, a parábola do semeador, a gente vê a natureza humana através de quatro partes. Primeiro, essa semente, ela é jogada à beira do caminho. Quando nós falamos em caminho, logo a gente lembra que caminho se passa indo e voltando e essa semente sendo pisada. Então, o homem racional, ele consegue passar por cima e não ter nem a curiosidade de juntar e ver que semente é. E nós observamos que o mundo está fazendo isso. Nós estamos aqui pregando o Evangelho, as pessoas viram a costa. Quando você vai falar de Jesus, as pessoas não querem nem ouvir. Então o homem racional, em primeiro ponto, que era para acolher esta palavra, já não quer. Segundo ponto, a natureza, né? Nós vemos as aves sensitivas, que ela vem e pegam a semente. Então, esta semente que é para a salvação, que é para nós, o mundo inteiro, ele tenta tirar do homem aquilo que Deus nos deu de graça, que é a salvação. Então, se você observar, o universo todo conspira contra esta semente. E lá na frente, a gente vai ver os espinhos, né? Os espinhos, quando aquela semente vai crescendo, vai brotando e logo ele sufoca. Então a gente começa a imaginar quando a gente aceita o Evangelho ali por emoção. Eu aceitei por alguém, eu não vi as consequências. E quando nós começamos a olhar para o mundo e o mundo vai nos sufocando, a ponto da gente desistir desta palavra, que é a semente que Deus nos deu. Mas existe outro ponto, que é falando da natureza, que é aquela que não tem sensibilidade, aquela que não arranca só a semente, ela arranca a raiz. Aquela semente que nasceu em solo rochoso. Vocês observam que a humanidade, elas conseguem te tirar da presença de Deus, mas ela faz porque o inimigo joga dentro do coração delas para te afastar da presença do Senhor. E tem pessoas que não conseguem discernir isso. Às vezes pessoas de dentro da igreja tiram o outro. Porque o próprio inimigo, quando está desta forma, ele recebe aplausos. Quando o inimigo está agindo aí existe uma capa de crente. Então o que a gente vem observar, todas as consequências desta semente. Mas aqui o inimigo quer arrebatar, quer destruir, é aquela semente sufocada. É aquela semente que não germinou de maneira alguma. Porque todos os restantes tiveram oportunidade, nasceram, brotaram, morreram, mas aquela que está sufocada, aquela ainda tem jeito. Aquela ainda está sofrida, ela ainda pode ouvir a palavra e brotar.
Por isso, meus irmãos, que a gente venha observar o que é que nós estamos plantando. Porque na oportunidade de plantar nós escolhemos a semente, mas na hora de colher aquilo que nós plantamos. E quando falamos em semeadura, lembramos de Davi, né? Não podemos esquecer de Davi. Davi, quando pecou, disse, o Senhor perdoou. Mas aquilo que ele plantou, ele teria que colher. Então, a lei da semeadura existe. Aqui eu agradeço para você. Baixa aqui o chapéu aqui para falar, cara. Pra ninguém ver. Irmãos, para mim é um prazer estar participando mais uma vez aqui com os irmãos, recebendo aqui vocês de Brotas, na pessoa do irmão Orlando. Eu nunca tive a oportunidade assim, irmão Orlando, de agradecer pela receptividade de vocês lá em Brotas, quando a gente chega lá. Nós somos muito bem recebidos lá e a gente quer lhe receber também, todos vocês, da melhor forma possível, porque rapaz, vocês são pessoas sensacionais, né? A gente vai para lá, são bem recebidos demais e a gente fica grato por isso. E voltando para a palavra, e aproveitando também os minutos que o Hilton não quis, o José Sérgio, né? Se eu se estender é porque eu estou usando aqui o do Hilton. Eu vou usar, né? Irmãos, essa parábola é uma parábola que bastante conhecida, mas bastante conhecida mesmo, que são as 4 sementes. Aonde o semeador passou e semeou essas 4 sementes, né? Semeou essa semente. Elas não são 4 sementes, na verdade é só uma semente, como bem disse o irmão Orlando, que é a palavra de Deus. E essa semente que é semeada é a palavra de Deus. O semeador é Jesus Cristo. Nós somos apenas a terra. Nós somos apenas a terra. E que terra é essa? Agora tem que entender que terra é essa que a gente é. Tá certo? Então, meus irmãos, a Bíblia fala, porque na verdade quando o Xavier colocou esse texto aqui é uma resposta lá no capítulo, no versículo 3, a partir da parte B do versículo, que diz que o semeador passou e semeou na beira do caminho. E veio os pássaros do céu, desceram e comeram, né? Comeram a semente que foi semeada no caminho. Por quê? Porque são pessoas que só chegam, ouvem a palavra não penetra no seu coração. Dali você vai, escutou ali, achou bonito e saiu fora. Mas aí eu quero me deter nas duas sementes. Não a última semente, que é a semente que com certeza vocês não, quem está aqui não é essa semente ruim, porque com certeza se fosse essa semente que tivesse se lançado na beira do caminho, não estaria aqui. E a última semente, que é uma semente que dá os bons frutos, a gente já conhece a vida de cada um dos irmãos, né? Conhece cada irmão que está aqui presente, que com certeza estão incluídos nessa última semente. E por isso que me chamou a atenção foi dessas 2 sementes. A semente que caiu em pedregulhos. Essa semente que caiu em pedregulhos, irmãos. E outra coisa que também me chamou muita atenção nessa palavra, irmão Orlando, foi lá no versículo 9. Quando Jesus disse assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça. E quando eu olhei essa parte que diz assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça, eu me lembrei do meu pai, eu me lembrei dos nossos antepassados, dos mais velhos, que quando queria dizer uma coisa para a gente, dizia assim, preste atenção, venha cá, escute aqui o que eu vou lhe dizer, né? Então eles faziam desse jeito. E nessa hora, Jesus estava falando desse mesmo jeito. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E aí ele começa, né, tá falando da palavra, e começa a dar a resposta, quando entra lá na parte do irmão Xavier, já começa a dar a resposta dessas parábolas. E quem sabe, irmãos, vocês não chegaram até aqui, alguém que saiu do seu lar e não chegou aqui para escutar essa parábola que é dito muito por... centenas de vezes você já ouviu essa parábola falar do semeador, da parábola dessas 4 sementes. E como eu quero me deter só em 2, que quando ele fala da semente que caiu ali no meio dos pedregulhos. E essa semente que caiu nos pedregulhos, irmãos, por que foi que ela não germinou? Ela germinou, mas ela não deu fruto. Por que ela não deu fruto? Porque ela não tinha raiz. Ela não tinha raiz. E eu olhando para essas raízes, quando eu vejo o irmão Hilton capinando aquela no roçado dele, eu estava me lembrando quando ele está colocando aqui aquela terrazinha ali para o pé do legume, para que ele comece a brotar. E nós, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo, né, essa semente, porque a semente é uma só, a palavra de Deus é uma só. Não são sementes diferentes, então a semente é uma só. E a semente não é só essa semente que caiu no pedregulhos, que teve na igreja e se desviou, não. Essa semente, ela também pode estar participando da vida do cristão. Nós que somos evangélicos, que somos na igreja, irmãos, nós fazemos parte também dessa semente, dessa palavra, porque a palavra é uma só.
Mas aí a gente começa a prestar atenção nessa semente, e essa semente ali, ela tá sem chegar a terra pro pé dela, ela tá sem ser aguada, ela não tem condição de criar raiz de jeito nenhum, né? E quem sabe a gente também não tá desse jeito. A gente peleja para louvar a Deus, tem uma coisa que desanima a gente, que não deixa a gente ir para a igreja. Às vezes você marca um encontro desse aqui, quando procura os irmãos, cadê os irmãos? Porque a plantinha está lá, irmão, ela não está brotando, porque se ela fosse folhas verdejantes e tivesse bom fruto, tivesse germinando e tivesse com as folhas tudo verde, cada encontro que você tivesse aqui, convidasse, ela estava no meio. Por que ela não está? Porque a raizinha dela está murcha, está precisando de alguma coisa. E quando eu começo a prestar atenção na outra semente, que é a semente que caiu entre os espinhos, aí eu começo a ver também na vida, na nossa vida mesmo, que muitas vezes prejudica a gente. Às vezes você marca um encontro, às vezes você tem um culto para ir, às vezes você tem uma obra de Deus para fazer e você não vai. Por quê? Porque você se apega. Você está entre os espinhos, você está sufocado. Você está sufocado com o seu trabalho. Ah, eu não posso não por causa que eu estou cansado demais. Cheguei, comecei a trabalhar e agora já é noite, o horário não dá mais de jeito nenhum. Você está sufocado. E às vezes a gente não percebe que é para a gente, né? E a gente não percebe que a gente está no meio dos espinhos, e ali estão espinhando a gente. As discussões em casa com a família, a discussão, às vezes, você se apega também com o dinheiro. Às vezes esses espinhos também nos sufocam, por quê? Porque às vezes você está desempregado também, não tem um emprego, e você está pedindo a Deus para que Deus possa lhe abençoar, e aí as portas não se abrem de jeito nenhum, e você está ali sufocado, e você, por causa do sufoco, você termina murchando, e deixa também de vir à igreja. Às vezes também você se sufoca porque você tem muito dinheiro também, e com aquele muito dinheiro você começa a comprar uma coisa ali, começa a comprar outra ali, começa a comprar outra ali, e quando você olha, bora pro culto, eu não posso não porque fulano então me chamou para uma reunião macular, eu não posso não porque ainda tem saci para prestar conta, eu não presto não porque tem a minha loja ali para me fechar, por causa disso assim, e assim vai sufocando o cristão. E aí, irmãos, eu não vejo essa semente, como essa semente passou pela igreja e se desviou, não. Eu começo a olhar para isso aí, quando Jesus disse assim, lá no versículo 9, quando ele diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça. É como que o pai da gente estivesse pegando, vem cá, escute aqui, né? Escute aqui. Quem sabe você não saiu do seu lar hoje, e hoje você não sai meditando, mas meu Senhor, eu estou sendo sufocado em quê? Tem alguma coisa que está me sufocando, que está me impedindo de ir para a igreja. O que está me impedindo de eu estar na igreja hoje? Tem o culto de domingo, mas o culto de domingo eu não posso não por causa que eu já tenho um passeio para ir, né? Eu já tenho isso assim. Eu não posso não por causa que eu não lavar a minha roupa. Tem alguma coisa que está nos sufocando. Então é necessário, irmãos, que a gente medite nesse texto e que a gente olhe que essa semente é uma palavra, essa palavra é uma só, e a terra somos nós. E aí depende muito de que a gente coloque essa terra para que ela possa, nós faça dessa nossa terra, para que ela possa frutificar, né, alimentar ali a plantazinha, a palavra, e ela possa dar bons frutos. Porque se não for desse jeito, a gente não dá bom fruto não. A gente fica só na da gente, esperando ali pela vontade de Deus. Se der certo eu vou. Se der certo eu vou porque você está sufocado. Tem alguma coisa ali que está lhe cutucando que não vai deixar você ir, você está sendo sufocado. Mas meu irmão, desculpa aí por eu ter estendido um pouco, né, mas eu tomei os minutos do Hilton e do Zé. Salve os irmãos em nome de Jesus. Irmão, quero aqui primeiramente pedir desculpa aos irmãos, nós chegamos um pouco atrasados, foi minha culpa, eu pedi para os irmãos esperar, que eu estava em Miraíma com a minha mãe internada, mas deu certo, eu estou em casa, né? E quero falar a respeito da palavra. Essa palavra da semente, ela fala muito, eu acredito assim, do crente transformado e do não transformado. Na verdade, do bode e da ovelha. Porque assim, a ovelha, ela totalmente obediente, certo? Mas o bode sempre tem uma zoadinha. Nunca está satisfeito. Então o bode, ele não procura a perfeição em Cristo. Ele procura a perfeição no homem. E não funciona assim. Eu costumo até brincar, às vezes, tem um testemunho de uma senhora que ela chegou para o pastor e disse: pastor, eu vou sair da sua igreja porque não tem como eu congregar aqui, que as suas irmãs aqui faz isso, os irmãos é desse jeito, e para me congregar aqui não dá certo. O pastor falou para ele, disse assim: minha irmã, vá lá no bebedouro e enche um copo d'água e dê uma volta no pavilhão da igreja com o copo na mão. Ele foi lá com o copo na mão, não derramou nem um pingo.
Você derramou água? Não, derramei não, porque o seu foco estava na água. Por isso você não derramou. Então, enquanto o seu foco for nas irmãs e nos irmãos da igreja, você não congrega em canto nenhum. Agora, a partir do momento que o seu foco for Jesus Cristo, lá você se mantém, aonde você estiver. Então, eu pergunto aos meus irmãos aqui hoje, será que tem algum bode ou só tem ovelha? Né? Que nós venha ser sempre ovelha. Ovelha é o crente convertido que sempre está apto a ajudar, a somar na igreja. Não importa porque eu não tenho cargo, porque eu não vou ajudar o irmão da recepção, que eu não sou escalado para ali, mas, irmão, nós temos que servir. Nós somos servos do Senhor para nós servir, não importa quem. A igreja é para cuidar, viu? Não para botar a mão na cabeça, mas para cuidar de quem chega. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Você quer falar, irmão Leonardo? Não, faço Bom, saúdo a todos em nome de Jesus. Esse texto que foi lido no livro de Mateus 13. Na verdade, esse texto é de Mateus, Marcos e Lucas. E é um dos textos muito ricos. Se você observar um texto que, se você ler ele com atenção, você vai absorver muitas coisas boas para a sua vida. É interessante que, eu não sei se tem outro, mas pelo menos eu não conheço aonde tem os ensinamentos de Jesus, mesmo falando por parábola, aonde ele fez a citação e ele deu a explicação quem era. Então, ele disse que a semente foi semeada em terra seca, mas ele disse qual é as pessoas, ele não deixou no ar, né? Então, qual é a pessoa, né? São aquelas pessoas e tal, então não tem a explicação de alguém que não se conserva, que às vezes vem para a igreja e se sufoca por isso e mais alguma coisa, e cita isso, são 4 itens. Eu vejo tudo que esse ensinamento traz, ele traz para aqueles, porque a condição de quem é crente é anunciar a palavra. A condição de quem é crente é gerar fruto. A condição de quem é crente é dar bom testemunho. A condição de quem é crente é a terra boa. Então nós não estamos na terra boa. É a terra. A semente, a palavra, está em mim. Aí Jesus disse, se eu estiver no Pai e o Pai em mim, tudo podeis fazer. Então assim, nós somos o povo que recebemos a palavra, e todos que os irmãos citaram aí, é importante, né, o que eles falaram, tem a sua importância, e cada um fala, né, com uma propriedade muito boa, mas assim, quando ele disse fala por parábola, os discípulos questionaram isso. Eu acho até que é por conta disso, dessa pergunta, porque ele falava por parábola, que ele deu a resposta na frente. Então, no início do texto tem a comparação do semeador, e mais os discípulos questionaram, e na frente ele disse quem era e como era. Aí ainda diz que o Espírito, as pessoas que não entendem, é porque não receberam ainda o Espírito, né, dele. Então, às vezes as pessoas não receberam o Espírito, ele disse, então, tem olhos que vê, né, mas não enxergam. Como é que é isso? Ouvido que escutam, mas não compreende nada. Às vezes você precisa compreender essas coisas, que às vezes você está dentro do negócio, mas está perdido, né? Às vezes você está dentro, está querendo fazer alguma coisa, mas não é pelo ali, o caminho, você não buscou orientação divina. Então, quando a palavra nos orienta a fazer algo da forma da plenitude de Deus, é que eu não posso tomar decisões, fazer o que eu quero, o que eu gosto, me amarrar pelas coisas da terra, porque eu tenho que ter uma orientação, né? Então a terra, ela produz, a terra boa produz, ela produz e produz frutos, né? E produz muito. Então quando ele disse que, ele anunciou e disse, o Espírito, né? Ouça o que o Espírito diz. Então quem tem ouvido, ouça. Então Jesus não questionou nada por ninguém, não. Você tem que vir para cá, porque senão você vai para o inferno. Não, ele disse, o caminho é esse.
se você quiser, está aqui o caminho. Então não vai questionar, ele deixou o caminho e deixou a oportunidade. A oportunidade é essa, enquanto nós estamos aqui na terra, com esse fôlego de vida. Morreu, acabou, se passou a oportunidade. Segue-se o juízo. Então, como o texto, nós somos quem? A semente foi plantada em nosso coração. A semente é a palavra de Deus. Então nós somos a terra. A terra citada lá nesse texto aí. Nós somos a terra que produz fruto. Então nós somos a terra boa, ou nós somos o lajeiro, que não dá sombra nem encosto, Você já viu essa palavra, Tem pessoas. Ou nós somos os espinhos, que ninguém pode se encostar na gente, Então esse texto é muito claro, sabe? É muito claro e é evidência do que a gente vive. Tem pessoas que vêm para a igreja porque querem uma cura, porque querem um emprego, e querem alguma coisa, mas não vem pelo foco principal, que é o Evangelho. Eu me converti, eu devo servir a Deus independente de qualquer coisa. Essa é uma das funções. Parar pela aqui para não se estender muito, Passa, falta. Também. Bom, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, Jesus Cristo, amém? Motivo de muita alegria estarmos aqui, irmãos. Podem ter certeza disso, que na hora que o convite nos foi feito, muitos já se prontificaram de imediato. Eu vou. Logo já conseguimos já uns 3 carros aí, então nós estamos aqui com muita satisfação em ver, em conhecer alguns irmãos que a gente ainda não eu, no caso, não tive contato, Então é um prazer imenso estar aqui, Sobre a palavra aqui, irmãos, eu trago ela para a minha vida, sabe? Porque um dia eu já estive num caminho onde a semente ela foi semeada, mas eu não quis dar ouvido. Eu não quis olhar para ela. Virei as costas e fui embora. Um dia eu fui às pedras. Me convidaram, eu fui à igreja, gostei, mas não fiquei. Não tinha raiz, não estava forte, não estava preparado, ou talvez eu não estava querendo naquele momento seguir a vida de cristão, E um dia eu também já estive entre os espinhos, onde a semente estava em mim, eu queria estar lá, mas as coisas do mundo me prendiam. A bebida, o forrozinho que eu achava bom, não deixava eu ir. Se tivesse um culto, tivesse um forró, eu dava preferência para o forró. Ali eram os espinhos que me abraçavam, que não permitiam com que eu saísse daquele mundo, daquele lugar de perdição, para colher a boa semente, Mas graças ao Senhor, graças ao Espírito Santo que nos conduz e nos protege todos os dias de nossa vida, hoje estamos aqui. Podemos sim nos considerar hoje a boa terra, porque a semente foi lançada, nós fomos resgatados por Jesus Cristo, nos deu o dom da graça, onde hoje nós podemos contemplá-la com nossos olhos, porque a cada momento que nós nos levantamos, que nós podemos sorrir, falar, trabalhar, brincar com os nossos filhos, é o dom da graça que o Senhor nos deu, E isso é parte também da boa semente que já tinha sido lançada um dia na minha vida, que eu não quis dar ouvido. Mas hoje estamos aqui, podemos nos considerar sim a boa terra, porque a semente hoje está crescendo e com raiz dentro de nossos corações. Amém? Aqui eu agradeço a minha oportunidade. Irmão, eu queria entender assim, porque Jesus veio para todos, não foi? Sim. Aí tem aquela palavra que ele disse que para que todos vejam, mas não enxerguem, aí para não se converta. Como é esse negócio aí? Que a pessoa vê, mas não enxerga. Aí para que não se converta? Aqui eu posso falar ou o senhor fala, pastor? Se o senhor quiser falar que o senhor tem mais experiência. Porque o que ele está citando é a questão dos judeus, E o Senhor endureceu o coração dos judeus, mas para que a graça abundasse aos gentios. Então, naquele tempo, a graça era
O negócio aí foi Era apenas para os judeus. né? E aí ele endureceu o coração dos judeus para que eles não recebessem a Cristo. E aí Cristo morre para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a porta aí foi escancarada a todas as pessoas, a todo mundo. Agora quem crê nele, ele garante, tem a vida eterna. Veja e não entenda para que não se converta, né, se pergunta porque ele fala por palavra, né? Porque os judeus tinham que levar Jesus Cristo à crucificação, né? Então eles não poderiam entender realmente que Jesus era o Cristo, senão não aconteceria a crucificação. Amém? Para mim é um motivo de alegria também estar aqui. As minhas palavras é pouca, mas agradecendo os irmãos também de estar aqui, porque reunido todo mundo aqui falando só em Cristo é maravilhoso, né? A gente está aqui falando da palavra de Deus. Não sei falar muito, mas a gente dizer que Jesus é bom já é muita coisa já. Jesus é maravilhoso, tem transformado, graças a Deus, a minha vida, né? Que já passei essa fase da semente também, já aconteceu também já na minha vida, já, né? Quando a gente, como o irmão Zé falou, né? A gente está no mundo, você prefere ir para um lugar que não convém, deixa de ouvir a palavra de Deus. Hoje, como você conhece, você não vai fazer um negócio desse. Deixar de ouvir a palavra de Deus maravilhosa para ir para o mundo, né? Que aqui tudo se acaba, como diz a palavra de Deus. E as minhas palavras é essa. Agradecer também aos irmãos de carro, todos. E passar aqui a palavra para o irmão. Vai. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, né? Amém. Aqui é a parábola do semeador, né? É que nós podemos levar a mensagem até o próximo, né? Semear aquela semente, né? O próximo não conhece ainda o bom caminho, que é o melhor caminho que tem, é servir a Jesus Cristo, né? Que um dia essa mensagem a pessoa possa refletir, nós podemos levar essa mensagem para o próximo, que não entende, mas um dia, se a pessoa estiver no mau caminho, ou estiver na perdição, estiver nas coisas mudando, um dia para refletir essa palavra e conhecer o verdadeiro Jesus, né? Que todos nós, um dia já tivemos distante, nós não conhecíamos distante desse Senhor maravilhoso, né? Mas quando nós chegamos a conhecer o Senhor, nós não queremos mais sair da presença do Senhor, né? Que nós podemos ser sempre exemplo do próximo, levar sempre essa palavra àqueles que estão fracos, porque nós todos somos falhos, né? E essas são as minhas palavras, eu agradeço a minha oportunidade. Aqui tem 3 pastores, né? Aí uma coisa que me deixou assim meio é sobre aqueles números, 30, 60, 100, né? Eu sei que tem que um deles é 100%, né? Que é o pastor maior, Jesus Cristo, né? E o que eu achei impressionante também, pastor, foi que aqui fala sobre a semente, né? E sobre o plantio, a terra. E nós, como agricultor e tem fé, nós tem, como o nosso irmão falou aqui, a gente tem que procurar aquelas pessoas para que estão no caminho, para que siga, para que tenha um plantio X, que dê certo na vida, que tenha salvação, né? O nosso intuito não só é a salvação e nem a preocupação da volta de Jesus. É a morada eterna, é várias outras virtudes na vida, né? E aí, como falou da semente, o que muitos ensinam que Deus fala umas palavras na Bíblia sobre o agricultor, sobre o pescador, sobre o carpinteiro. Se nós somos os agricultores da semente, nós temos que plantar, replantar, nós não desistir. Então eu achei muito impressionante, muito linda essa palavra, que a gente tem que não desistir do irmão da gente. Nós faz o plantio, não deu certo, nós planta, replanta. Essas são minhas palavras e agradecer a todos os irmãos que estão aqui, a recepção de Deus e deles, quando a gente chega também lá, né, e que a vida continue, nós sempre buscando mais um. Porque Deus não quer que se perda ninguém. E eu acredito que eu penso do mesmo jeito, eu não quero que ninguém se perda, amigo, inimigo. Eu quero que vá todos, eu quero me encontrar lá com todos. Eu não quero dizer, mas que seja namorada eterna. E muito obrigado por as palavras, viu? O espaço de todos, viu? Boa noite a todos, sabe? Todos com a paz do Senhor. Para mim também é um motivo de alegria, né? Estar aqui em Irauçuba mais uma vez. Que quando fala em Irauçuba, igual o irmão falou, não precisa nem dizer o que a gente já vamos. Agradecer o convite aí do pastor Janetone, dos irmãos, né? E
É tão bom a gente ser, por isso que o Wanderel sempre tá ali, eu vim pra cá, é tão bom a gente ser o último que a gente já tá com a mente mais, todo mundo já falou tudo, né? Acho que não tem mais o que falar não, mas eu vou falar aqui 2 partes que deixou eu bem. Foi do irmão ali que ele falou sobre a palavra, né? Sobre a terra. Essas 3 sementes, igual o pastor falou, o pastor Orlando, é uma semente só, né? É Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é um só. Aí a gente fala 3, separa as 3, mas não é. A gente tem que separar as 3 terras, né? Onde a semente caiu, mas a semente é a mesma. Só que existem as 3 terras, né? A terra boa, a terra dos pedregulhos e a de espinho. O irmão ali deixou bem explicado. E mesmo o pessoal que está no mundo, que ouve a palavra, que se sufoca por conta de quê? De riqueza, de alguma coisa, eles acabam se sufocando e acabam abandonando, tipo, aceita Jesus Cristo, né, na igreja, mas conforme está a palavra, eles não aceitam a palavra modificar eles, ser modelado. Então é como se fosse, né, a terra que caiu a semente em espinhos. E a palavra de Deus, né, ela fala que, o pastor sempre me fala que a salvação ela é de graça, a gente tem que cuidar. E do mesmo jeito aqui é a terra, essas 3 sementes, onde ela cai, eu creio que ou na terra ruim, na terra boa, se você não cuidar, né, não regar, como o irmão falou ali, não vai permanecer, não vai dar fruto, você não vai permanecer, não vai haver mudança de jeito nenhum, entendeu? Se eu for para a igreja, eu vou só escutar a palavra lá, assim que eu saio, eu não dou ouvido à palavra, é igual falar a palavra de Deus, eu passo como o que entrou no meu coração e eu não vou, é a mesma coisa, entendeu? E sobre o irmão Zé falou ali, eu também já fui essas 3 terras, entendeu? E peço a Deus que eu continue sendo a terra boa que eu creio que estou sendo hoje, né? E possa cuidar da terra, que mesmo a gente sendo a terra boa, na igreja mesmo tem 3 tipos de terra nos cristãos, né? Tem a que o irmão falou, se você não cuidar, não jogar a semente ali, você planta uma planta, se nós estamos dentro da igreja no culto, se eu não ficar pedindo a Deus para Ele me modelar, para Ele me santificar todos os dias, em oração, participando dos cultos, participando dos encontros senhores, participando das consagrações, estando ali direto, conectado na videira verdadeira, vai acabar o estrumo, vai acabar a terra da minha planta, eu vou acabar murchando e vou acabar saindo da igreja, me desviando, né? Do mesmo jeito, eu já passei, vou contar uma parte aqui rapidinho da minha vida. Eu com 8 anos, a minha mãe aceitou Jesus, eu aceitei também, eu até perguntei uma vez, pastor, eu preciso aceitar Jesus de novo, porque quando eu aceitei, minha mãe levou para a igreja, eu não entendia nada, não me lembro de eu ter dizer aceitar Jesus, eu sei que eu fui, estava na igreja, o pastor foi meu presidente de mocidade muito tempo, na Assembleia de Deus, e quando eu cheguei aos meus 14 anos, eu saí, me desviei por conta das riquezas do mundo, né, da sedução do mundo, e fui para o mundo, passei muito tempo no mundo, peguei e voltei de novo para a igreja, né? Graças a meu bom Deus, me reconciliei. Então, igual o irmão falou ali, eu já passei pelas 3 partes. Hoje como é que se diz? Me incluo na terra boa, né? Enquanto. E peço aos irmãos que nós venha ser essa terra boa, né? E, como é que se diz? Orar a Deus todo dia, para se fortificar um pelos outros, né? E não sou nem muito de falar não, mas como os irmãos já explanaram tudo muito bem, às vezes vai entrando alguma coisa na mente da gente, a gente vai falando, né? Estou muito feliz com um encontro desse tamanho, igual o nosso encontro. Eu elogio, fico feliz por conta de quando tem muito irmão, né? É sinal que estamos todos em comunhão, né? É um dia excelente de a gente louvar a Deus, agradecer, aprender cada dia mais e mais um com o outro, né? E uma pergunta aqui que eu vou fazer para os irmãos, cada um dos irmãos das nossas igrejas, da nossa igreja, da igreja daqui, se nós estamos cuidando bem da nossa terra, entendeu? Se nós estamos, como é que se fala? Dando prioridade às coisas de Deus. Igual o irmão falou ali, que para nós refletir quando chegar em casa, se tem alguma coisa nos sufocando, porque eu vou falar um pequeno que aconteceu ontem teve uma consagração na nossa igreja, e eu não lembrava da consagração, e eu tinha um porco para ir buscar de manhã cedo. Aí eu entrei, na hora que ele falou, eu me lembrei logo do sufocamento, né? Quando eu me acordei 4h30, era 5 horas a consagração, para buscar o porco. O cara me ligou, Samuel, tá pronto. Quando ele falou, tá pronto, 4h30, eu me lembrei, hoje é domingo, é Santa Ceia. Quando eu lembrei da Santa Ceia, eu lembrei da consagração. Aí eu fiquei, pelo momento eu fiquei em dúvida, e agora? O porco tem que cortar logo cedo e tirar o toicinho para entregar a carne, mas tem a consagração, é uma vez no mês. Aí fiquei ali pelo momento, aí eu orei, pedi a Deus, eu falei, Senhor, não vou botar tu em segundo lugar. Peguei e fui para a consagração, né?
Isso é os espinhos que sufocam. Às vezes a gente tem uma escolha, a gente não escolhe, a gente deixa mais. A igreja tem todo dia, eu vou fazer isso aqui do meu trabalho, que é o meu trabalho, né? Eu preciso comer, que é o dinheiro, depois eu vou para a igreja, ou depois eu vou para esse compromisso, né? Ou às vezes dia de quarta-feira, às vezes você está sem coragem, tá? Trabalhei demais, estou cansado, eu mesmo já passei por isso. Fala para minha esposa, vá lá para a igreja, hoje eu não vou não. Ela sempre fala para mim, pois fica aí que a salvação é individual. Não, eu falo para ela. Ela fala, vamos sim, para a igreja, eu falei, eu não vou hoje não, estou cansado, trabalhei demais. Aí ela fica meio resmungando, aí eu falo, minha filha, na Bíblia está falando que a salvação é individual, atrás da sua, que a minha, eu ainda quero estar cheio de direito. Então isso é o caso de onde eu peço para os irmãos refletir qual o espinho que está sufocando, né? Que está afastando nós de Deus. Se nós estamos entregando a nossa vida 100% a Deus. Porque a palavra de Deus fala que quando nós aceitamos Jesus, a gente não vive mais eu. Cristo vive em mim, né? Então se Cristo vive em mim, eu acho que Ele não vai escolher para mim fazer algum trabalho, dia de culto, alguma coisa, e deixar de eu ir para a igreja, né? É o que eu acho. E aqui eu já agradeço a minha oportunidade. Só um segundo. É assim, eu perguntando para os 3 pastores, os 2 estão aqui, e Jesus Cristo. Quem foi que nunca errou, quem foi que nunca pecou. Mas através disso eu também não vou confiar que Jesus vai me perdoar sempre, você está entendendo? Então tem que estar me policiando, que eu fico olhando para trás para mim, no retrovisor, você está entendendo? Na minha vida. Quem foi que nunca errou, quem foi que nunca pecou. Mas tem fulano que vai perdoar. Pronto, era isso. Mas eu tenho que fazer a minha parte, não só confiar que vai. Eu sempre errar e ele sempre perdoar. Não. Chega um ponto final que... Obrigado, meus irmãos. Fala, Deus. Irmãos, eu quero cumprimentar os irmãos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, é poucas palavras. Os irmãos das brotas sabem que eu não gosto de falar, gosto mais de ouvir. Mas em primeiro de tudo eu quero agradecer meu Deus, o nosso Deus, mais uma oportunidade de Deus. E aqui nós estamos aqui, reunidos com os irmãos, com motivo de muita alegria, estamos aqui. E amém, só isso mesmo, as palavras. Amém. Agora, rapidinho aqui, sobre o que ele falou aqui do perdoar, eu sempre falo para os meninos, os colegas meus, falam, não, mas Deus perdoa. Na Bíblia já fala que Deus perdoa e que Deus pede para a gente perdoar 77 vezes não sei o que, né? Só que aí eu falo, 7 vezes dia, ou 70 vezes. 70 vezes 7, né? Que dá. Mas sobre o perdão, Davi foi o homem que mais pecou na Bíblia, né? Mas ele pecou e Deus perdoou ele todos os pecados. Mas na Bíblia fala que ele nunca repetiu o pecado. Tipo, eu faço uma coisa errada, eu lhe machuco, lhe peço perdão a Deus, você me perdoa e Deus me perdoa. Depois eu vou lá e lhe machuco do mesmo jeito, peço perdão e tal, né? Então ele não repete o perdão. O perdão, eu acho que Deus perdoa quando você pede perdão de verdade, de coração e não faz mais, né? Aí se você errar outra coisa e pedir perdão, aí sim, aí conforme você vai aprendendo com os erros, né? Amém, era só isso. Amém. Aqui eu quero, já de antemão, agradecer, né, todos os irmãos de Brotas que estão aqui junto conosco, aos irmãos de Irauçuba que também vieram, né, deram uma força para a gente estar todo mundo junto aqui, compartilhando esse momento maravilhoso. É um momento muito prazeroso. Eu sempre digo que se eu tivesse lendo a Bíblia sozinho, eu não tinha aprendido tanto quanto quando eu me reúno com os irmãos, que cada um dá uma pincelada, como a mente da gente vai se abrindo, como o Espírito Santo vai trabalhando, né? Tantas informações que vão sendo trazidas assim. E eu acredito até que quando a gente sai daqui, a gente já está com toda a história, né? Nós já aprendemos toda a história, não tem como a gente mais esquecer dessa história, de tanto que foi falada, de tanto que foi colocado todos os pontos de ensinamento. Então, todos os irmãos trouxeram argumentos maravilhosos, né, para que a gente pudesse aprender. E eu estava aqui pensando, quando os irmãos estavam falando, que para nós que somos nordestinos, é muito fácil de entender as parábolas de Jesus, né? Porque ele fala assim de coisas que é do nosso cotidiano. Ele fala do agricultor, do lavrador. Então quem não é aqui agricultor, né? Se não tem alguém que é agricultor, mas tem um irmão que é agricultor, tem um pai que conhece bem a sua história dentro da agricultura. Você fala de criação de ovelha, você sabe o que é criação de ovelha, como é que se trata ovelha, como é que se cuida de ovelha. Se você não cria, mas conhece alguém que cria. Então,
Para nós temos essa facilidade como nordestino. Eu sempre penso que Jesus era nordestino, né? Que ele fala numa linguagem que a gente entende muito bem. Entende muito bem. E se fosse para outras pessoas que vivessem em outras comunidades que não têm as mesmas coisas que Jesus apresentou, para eles é mais difícil. Eles têm que pesquisar sobre essas coisas, mas para nós é muito fácil. Outra coisa que eu estava pensando aqui quando os irmãos falavam é que as parábolas de Jesus são de explicações de história corriqueiras, do dia a dia, que acontece diariamente. Veja, de lá para cá, quantas gerações passaram e talvez tiveram essas mesmas reuniões que nós estamos tendo aqui, falando dessa mesma história, apresentando essas mesmas situações. Vê como o alcance da fala de Jesus foi de geração em geração, todas aquelas gerações anteriores e até as gerações posteriores da nossa, elas vão ainda se debruçar sobre esses textos e falar sobre essas mesmas situações aqui que aconteceram. E eu pude perceber que, ainda que são pessoas aqui no texto, são situações que todos nós passamos. Olha, veja, a primeira ele fala de uma pessoa totalmente insegura, uma pessoa que se deixa levar por qualquer conselho ou pessoas que se deixam levar por qualquer ensinamento, não tem uma segurança daquilo que acredita realmente. Ele diz, olha, o reino de Deus deixa eu olhar aqui o texto, ele diz assim, ó, ouça, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata-lhes o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Embora que seja uma pessoa aqui que a palavra chegou para ela e essa palavra não cresceu, não nasceu, não frutificou, embora tenha nascido, mas ela não cresceu, não frutificou, ela também apresenta um período das nossas vidas, né? Quem nunca antes ouviu a palavra e nem fez sentido para nós? É uma situação também. Antes, há tempos atrás, eu ouvia a palavra, sou filho de pastor, meu pai pregava e tudo, mas eu escutava a palavra ali e eu até entendia, mas não fazia o sentido que faz hoje para mim. Quando eu pego a palavra, ela tem um sentido totalmente diferente quando eu escutava, como se fosse apenas uma religião, uma reunião de amigos, uma reunião de religiosos para falar da palavra. Mas quando eu começo a me debruçar na palavra, eu começo a compreender e dizer assim, meu Deus, como antes eu não entendi essa palavra. Como é que eu não consegui compreender essa palavra antes, mesmo que outras pessoas já tinham falado para mim. Então é uma situação, quem nunca passou por isso? De antes ouvir os crentes falar, alguém falar, o pastor falar, e não entendeu o que estava sendo falado. Até escutou por educação e tudo, mas não entendeu profundamente, né? E se a pessoa escutava, via aquilo ali, mas não tinha amor por aquilo ali, não sentia nada, né? Não sentia prazer. Não sentia segurança. Não sentia segurança, exatamente. E muitas dessas pessoas aqui, elas são levadas a ser o maligno roubar, porque ela não tem segurança, ela olhou, não fez sentido aquela palavra, aí de repente um apresenta outra religião, outro apresenta outra, e ela, não, mas essa religião é certa, aí depois passa para outra religião, e vai de religião em religião, e pulando de religião em religião, procurando saciar a sua sede, mas não encontra, porque o sentido vai estar no último, né, que ele vai apresentar. O segundo eu vejo aqui de uma pessoa que caiu em meio à terra, de pessoas que não têm raízes. Sabe quem são essas pessoas que não têm raízes? São aquelas pessoas que não faz amizade no meio da comunidade em que vive, né? Vai lá, participa dos momentos, não tem um momento com os irmãos ali, assim que termina o culto já vai embora. Ela não tem raiz. Eu sempre digo, não importa o ministério que você esteja, viu, irmão Presidente Xavier
irmão Benedito. E não importa o ministério que você esteja, mas que você tenha raiz, faça amizade, faça parte daquele núcleo, viva ali com aquelas pessoas, ame aquelas pessoas, tenha raiz naquele meio que você está. Porque se você não tiver raízes, o que é que vai acontecer aqui? Ele diz, no versículo de número 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz. Então, não tendo raiz, ele acaba se afastando da comunidade, se afastando da palavra, e aí ninguém mais chama para ele estar aí, aí ele não vai mais, acabou o crente, né? O outro, ele vai dizer que e ele vai dizer, né, quando chegar as perseguições, aqui é o versículo 21, né? Mas ele não tem raiz, sendo de pouca duração. Quando chegar as angústias, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Aí o versículo de número 22. O que foi, porém, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações desse mundo as fascinam e as riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Também, né, a outra situação, que todos nós precisamos de dinheiro para manter a nossa casa, precisamos de dinheiro para manter o nosso lar, é uma situação. Mas muitas vezes nós deixamos que essa situação, como o Cláudio bem frisou, né, no nosso dia a dia, elas comecem a nos sufocar. E às vezes a gente corre tanto atrás do pão que perece, das coisas que são transitórias e passageiras, que acaba esquecendo da celestial, das coisas que são permanentes, das coisas que são duradouras, que são para sempre. Então, quando a gente coloca as coisas que são secundárias desse mundo no lugar das coisas que são permanentes e que são para toda a eternidade, nós ficamos sufocados com isso. Mas o que é diferente essa última semente de todas as outras sementes? Ele diz assim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Olha a diferença da última pessoa e da última situação. Essa é a coisa que vai fazer mudar a vida de vocês, de todos vocês. Isso é o que vai fazer mudar a minha vida. Não é eu estar todo tempo dizendo, irmão, você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer desse jeito. Não é eu todo tempo dizendo, irmão, se você não fizer, eu vou lhe tirar do púlpito, você não vai mais pregar. Não vou mais lhe dar oportunidade. Não é eu lhe obrigando ou lhe dizendo, se você não vier para as programações, nós vamos lhe disciplinar e fazer tudo isso. Não vai ser o fardo pesado que eu vou colocar diante dos irmãos, não vai ser a religiosidade, a cobrança. Vai ser uma coisa simples, quando você lê a palavra e compreender. Quando você lê a palavra e compreender, vai ser um fardo pesado para você levar, vai ser um fardo suave para você levar e vai ser um fardo suave para mim levar como pastor. Porque é uma ovelha que não vai mais me dar trabalho. Quando a ovelha está envolvida com todas essas coisas aqui, insegurança, de ser pessoas estar todo tempo te tirando do foco, de irmãos que não têm raiz, não quer estar no meio da comunidade, não faz sentido ela estar no meio, né? Ela não tem raiz no meio da comunidade, de pessoas que são sufocadas pelas coisas desse mundo, as riquezas e tudo. Tudo isso aí, o pastor vai ter sempre trabalho. Vai estar todo tempo, irmão, deixa o seu trabalho lá, irmão, tira um tempinho. Irmão, faça isso, irmão. Irmão, não se deixe levar por essas coisas, não. Não fique olhando as situações, não, do meio da comunidade, não. Vai ser um fardo pesado para você, como crente, fazer parte da comunidade. E vai ser um fardo para o pastor estar sempre lhe orientando ali. Mas quando você entende a palavra, irmão, vai ser um fardo leve para você, vai ser um fardo leve para mim. É verdade, pastor? Aí ele vai dizer,
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Aí, irmão, agora é só sabor de mel, né? A minha vitória hoje tem sabor de mel, né? Por quê? Porque aí, irmão, vai ser bom demais. A igreja vai produzir, os irmãos vão produzir, o pastor vai produzir, né? Aí nós vamos ver o grupo crescer, a comunidade crescer, as pessoas vão ser abençoadas pelo um simples fato de você ler a palavra e compreender. Não vai ser o pastor, não vai ser ninguém, mas se você começar, pastor, eu não gosto de ler a Bíblia, aí, irmão, fica difícil, né? Não vai nem compreender. Ele não vai nem compreender como é que não gosta de ler. Irmão, não gosto não. Ixi, irmão, quando a pregação é grande demais, eu nem gosto. Não gosto de ir por pregação grande demais. Você não gosta de ouvir a palavra, como é que você vai compreender? Né? Então, vai ter sempre essas situações. Embora que seja na passagem de pessoas, mas haverá muitas situações assim no nosso dia a dia. E o que vocês vão sempre colocar na mente de vocês é o seguinte, irmão. Se a palavra fizer sentido para mim, tudo vai mudar. Então eu vou buscar a palavra. Eu vou me debruçar na palavra. Eu vou viver a palavra. Eu vou buscar compreender. Ela vai ser a virada da chave na vida do crente. Né, irmão? É a virada da chave na vida do crente. Você quer falar? O Fernandinho Andrade aqui quer apresentar o projetinho dele aqui. Tá certo. Pode ser? Pode, mas é assim que eu termino aqui. Vamos respeitar os minutos. Chega, irmão Cleide. Uma pergunta para o pastor, para os pastores. Você falou tanto em religião, e eu tenho dentro de mim, tipo, não sei se é bíblico, mas para mim, acho que religião não salva ninguém. Você está entendendo? Assim, porque aí para a igreja tal, para tal, não tem gente que fica assim, e eu automaticamente a pessoa se perde no meio do caminho. Porque para mim, acho que religião não salva ninguém, né? Não salva ninguém, né? Só isso que eu queria perguntar. Essa pessoa que vai atrás de religião, ela vai estar sempre perdida. Não vai ser a religião evangélica, a católica, a espírita, budismo. Nenhuma religião salva. Se você não buscar em Cristo Jesus. Amém?